Bem, amigos, continuando, importantes questões, falamos dos poderes que são maravilhosos na prova, e agora vamos aí continuar as questões sobre esse assunto. Bacana, vejam. Questão 11. A vigilância sanitária interditou, após regular processo administrativo, estabelecimento comercial no município de Serra do Navio, que funcionava regularmente há anos. A interdição decorreu do fato de o estabelecimento não manter as condições sanitárias de higiene estabelecidas em lei e em regulamento nas instalações físicas e no processamento dos alimentos. A atividade exercida pela vigilância sanitária é manifestação do poder, queridos. Aí agora ficou direto, né? Toda questão que falar em lacrar estabelecimento comercial, interromper uma atividade, tudo em razão da falta de cumprir os critérios e em proteção ao interesse público, poder de polícia. Vamos lá, direto, vejam. Então, no caso apresentado, a atuação, letra A, diz poder de polícia administrativa, que, voltando um pouquinho, letra A, poder de polícia administrativa que, após a Constituição Federal, é conferido somente à polícia judiciária. Opa, já falamos que nesse caso trata-se da atuação da polícia administrativa, polícia de fiscalização, né? Continuando. Em razão do princípio democrático que retirou do ato administrativo o atributo da coercitividade, aí nesse caso claramente errado, porque não é só a polícia judiciária, e não retirou a coercitividade. O poder de polícia, um dos atributos é a coercitividade. Que é isso? Se for necessário, usar da força. Continuando. B. Disciplinar normativo da administração que expede atos gerais e abstratos para limitar ou disciplinar direitos, interesses ou a liberdade dos administrados, em razão do interesse público concernente à segurança e à higiene. Não é disciplinar normativo, conforme falado, no caso de restrição, poder de polícia. Letra C, poder de polícia administrativa, muito bem. Que na hipótese não envolveu o atributo da executoriedade, porque a medida foi imposta após regular processo administrativo. Queridos, a executoriedade da administração pública é o que nós chamamos de autoexecutoriedade. Então, eu posso falar em prova executoriedade da própria administração ou autoexecutoriedade. Que é isso? A desnecessidade de o Poder Executivo bater a porta, ir lá, aclamar, pedir uma medida ao Poder Judiciário para poder agir. Então, a administração pública, em atos imediatos, atos que requerem medidas imediatas, ela pode executar diretamente o seu ato sem precisar se socorrer ao Poder Judiciário. É a autoexecutoriedade, um dos atributos também do próprio poder de polícia. Continuando. Então, a letra C fala polícia administrativa que, na hipótese, não envolveu o atributo da executoriedade. Claro que envolveu. A administração diretamente que praticou o ato, não é o fato de ter procedimento administrativo que está excluindo a autoexecutoriedade. O fato é não precisar se socorrer a um outro poder. Letra D. Polícia administrativa que possui os atributos da autoexecutoriedade e coercibilidade, ou seja, executar diretamente seus atos e, caso necessário, usar da força. E deve obediência às regras de competência, forma e finalidade dos atos administrativos. Claro, como todo e qualquer ato administrativo. Há elementos do ato sempre vinculados, competência, forma, finalidade, seja qual for o ato, é sempre elemento vinculado. Então, às vezes se fala em ato discricionário, sim, mas tem que ser praticado pela autoridade competente. Tem que ser na forma prevista ou não vedada na lei. Tem que ter finalidade sempre pública. Então, fica a dica. Competência, forma e finalidade, seja qual for o ato. Sempre elementos vinculados. Continuando. Logo a letra D, perfeito, né? Letra E. Disciplinar não é poder disciplinar. Já vimos que se trata de poder de polícia.
Também denominado de extroverso. Isso aqui eu gostei, tá? Bacana. Quando falar em poder extroverso da administração pública, está se falando no poder de império, na imperatividade da administração. De vez em quando aparece essa expressão extroverso, muito cuidado em prova, importante. Questão 12. Carlos Eduardo, servidor público estadual e chefe de determinada repartição pública, adoeceu. Em razão de tal fato, ficou impossibilitado de comparecer ao serviço público. No entanto, justamente no dia em que o mencionado servidor faltou ao serviço, fazia necessária a prática de importante ato administrativo. Em razão do episódio, Joaquim, servidor público subordinado de Carlos Eduardo, praticou o ato, vez que a lei autorizava a delegação. O fato narrado corresponde a típico exemplo do poder, queridos, hierarquia, né? Estrutura funcional da administração pública trata-se da hierarquia. Dica de prova. Da hierarquia gera atos de delegação, atribuir a subordinado certa atividade, como é o caso da questão. Trata de atos de avocação, que ao contrário é chamar para si essa responsabilidade, e também trata de ato de revisão, que é revisar os atos praticados pelos subordinados, recurso, entre outras situações importantes. Continuando. Então, trata-se de ato de poder, no caso específico de hierarquia, poder hierárquico para a situação. Poder disciplinar, não está se falando em punir o servidor. Poder de polícia também não está criando restrição. Poder regulamentar não é o presidente ditando uma norma ou qualquer outra norma administrativa. Poder normativo e disjuntivo também não é específico de normas estabelecidas para a situação. São poderes inerentes à administração pública o poder normativo, o poder disciplinar e o poder de polícia. Quanto a estes dois últimos, no caso, faz referência ao poder disciplinar e ao poder de polícia, é correto afirmar que alternativa A, o poder disciplinar alcança as sanções impostas aos servidores públicos, perfeito, mas não abrange as sanções impostas às demais pessoas sujeitas à disciplina interna administrativa. Aí está errado, né? Queridos, nós falamos que o poder disciplinar é a possibilidade que tem a administração de punir servidores e particulares que venham a se submeter às normas internas da administração. Por isso, errado. Continuando. B. Poder de polícia é o que cabe à administração para apurar infrações e aplicar penalidade às pessoas sujeitas à sua disciplina interna. Acabamos de falar sobre isso. Esse aí é o poder disciplinar, né? Claro. E não o poder de polícia, não é tratando de restrições, mas sim de possível penalidade. A letra C fala que poder disciplinar é discricionário. Beleza? Perfeito. Por essa razão, a administração, pautada em juízo de conveniência e oportunidade, pode decidir entre instaurar ou não procedimento adequado para apurar falta cuja prática é imputada a servidor público. Queridos, bacana essa questão. O poder disciplinar, a doutrina, realmente o trata como discricionário no seu conjunto. Porém, dentro deles, há atos vinculados, como a ideia específica de apurar irregularidade. Tendo ciência do cometimento de alguma irregularidade no serviço público, a autoridade é obrigada a apurar. Não sendo competente para isso, ela tem que encaminhar para a autoridade competente. Então, o fato de apurar é ato vinculado. Muito importante, muito boa essa questão. Continuando, por isso, então, errado, né? D. Poder disciplinar é o que cabe à administração para apurar infrações e aplicar penalidades às pessoas sujeitas à sua disciplina interna. Perfeito. Aqui no caso, tanto servidores quanto particulares, que estejam sujeitas à sua disciplina interna. Bacana, correto. Letra E.
fundamento do poder de polícia é a hierarquia. Por essa razão, referido poder abrange as sanções impostas a particulares que não integram a estrutura interna administrativa. Queridos, o poder hierárquico só existe dentro da mesma pessoa jurídica. Uma dica importantíssima em prova. Não se fala em poder hierárquico entre pessoas que não pertençam, não tenham um vínculo, não tenha nenhum vínculo com aquela pessoa jurídica. Falamos que o poder disciplinar, a administração poderá punir tanto servidores quanto questões referentes a particulares que se vinculam ao governo. No poder de polícia, a administração poderá punir particulares que não têm nenhuma ligação com o governo. Particular não faz parte do governo, não está na estrutura da administração. Se não estiver na estrutura, não se fala em hierarquia. Só há de se falar em hierarquia entre pessoas que pertençam à mesma pessoa jurídica. Isso é muito importante. Continuando, por isso errado. A 14. O ato de delegação, fruto do poder hierárquico, falamos que da hierarquia pode haver alguns atos muito importantes e muito comuns. Delegar, avocar, que é chamar para si a atribuição, e revisar atos dos subordinados. Então ele fala que o ato de delegação, fruto do poder hierárquico, poderá transferir atribuições, letra A, relacionadas à edição de ato de competência exclusiva. Queridos, se é competência exclusiva, a competência exclusiva difere da competência privativa. Amigos, competência exclusiva é quando o ato só pode ser praticado por aquela autoridade, por aquele agente público. Se é exclusivo, ele não poderá delegar. E ora, é exclusivo do subordinado, então não pode avocar. Trata-se de competência exclusiva. Quando privativa, aí pode delegar, como também pode avocar. Então, nem todo ato pode haver delegação. Não se delega competência exclusiva. Não se delega, ora, competência para decisão em recurso administrativo. Nem todo ato, então, pode ser delegado. Continuando. Então, ele fala que o ato de delegação, fruto do poder hierárquico, poderá transferir atribuições relacionadas à edição de ato de competência exclusiva. Errado, competência exclusiva é indelegável. B. Poderá transferir atribuições específicas mediante prazo determinado e publicação do ato de delegação por meio oficial. Pode, aí tudo bem, né? Então, se for determinada situação que a lei permite, pode delegar competência específica, a delegação tem que ter prazo determinado e tem que ser publicado o ato de delegação com seus respectivos limites, logo perfeito o item B. O item C diz que pode transferir correspondentes à totalidade das competências atribuídas. Totalidade, não, mas sim na parte que a lei permite. Letra D. Pode ser transferidas atividades cometidas a qualquer órgão singular, uma vez que não são passíveis de delegação as competências imputadas a órgãos colegiados. Amigos, o fato de ser órgão colegiado, ou seja, órgão colegiado é aquele que, em sua composição, há mais de uma autoridade. Órgão singular, uma única autoridade. Seja órgão colegiado, seja órgão singular, não interfere para efeito da delegação. O que interfere é saber se é competência privativa ou se é competência exclusiva. E qual o ato, especificamente, que vai ser delegado? Aí sim que vai se analisar, de acordo com a lei, a possibilidade de delegar ou não delegar determinada conduta. Por isso, errado. Continuando. Transferência, então, de específicas e, mesmo quando praticado pelo agente delegado,
considerar-se-ão editadas pelo delegante. Negativo. Quando a lei permite a delegação, no momento em que formalmente há transferência, então, do ato, da atribuição, passa a ser de responsabilidade de quem está recebendo o ato para sua atribuição, e não do delegante. Continuando. Questão 15. O município de Aracaju, no exercício de sua competência de controle do uso e ocupação do solo urbano, determina que os estabelecimentos empresariais sujeitem-se ao procedimento de obtenção de alvará de localização e funcionamento, em conformidade ao Código Municipal de Posturas. O juízo, exercido pela autoridade municipal, que obriga os estabelecimentos à obtenção do alvará, é relacionado ao, queridos, mais uma vez o quê? Poder de polícia, né? Restrição ao exercício de atividade. Notaram? O quantitativo de questões referente a poder de polícia? Por isso falamos no início. Esse poder, o mais importante na prova, sempre costumam cobrar. Continuando. Então, nesse caso, poder disciplinar, não. Falamos, então, que trata-se de restrição. Nesse caso específico, temos poder de polícia. Letra B, ó. Poder de polícia. Perfeito. Exercido por meio de autorização de juízo vinculado à autoridade. É juízo vinculado? Bom, não é uma licença, um alvará? Então, preenchidos requisitos legais, a prefeitura, o município, será obrigado a realmente dar a licença, a dar o alvará. Continuando. De juízo vinculado à autoridade, pois se consubstancia em atividade de fiscalização preventiva, que limita o exercício dos direitos individuais em benefício da segurança e do interesse público. Vamos lá ver a questão? Diz assim: o município de Aracaju, no exercício de sua competência de controle do uso e ocupação do solo urbano, determina que os estabelecimentos empresariais sujeitem-se ao procedimento da obtenção de alvará de localização e funcionamento, em conformidade ao Código Municipal de Posturas. O juízo exercido pela autoridade municipal, que obriga os estabelecimentos à obtenção do alvará, é relacionado ao poder de polícia, exercido por meio de autorização. A diferença aqui, amigos, o detalhe da questão tem a casquinha de banana aí dentro. Muito importante. Alguém notou? Está no ato formal. Quando se fala em atos administrativos, há espécies de atos administrativos. Entre eles, existem os chamados atos negociais. O que são atos negociais? São aqueles atos que, para que a administração possa realmente realizá-los, tem que haver a manifestação de uma parte interessada. Ou seja, uma licença, alguém tem que pedir a licença. Autorização, alguém tem que pedir autorização. Licença é uma coisa, autorização é outra, permissão é outra. Amigos, isso é muito importante na sua prova. Atenção. Licença, anote aí. Licença difere de autorização, que difere de permissão. E qual a diferença, Romualdo? Lembra que nós falamos lá atrás que a licença é um ato vinculado, ou seja, atendido requisitos legais, a administração é obrigada a dar a licença? É um ponto diferenciador, porque a autorização e a permissão são atos discricionários. A administração dá a permissão ou dá autorização se quiser. A licença é um ato vinculado e permanente, ou seja, pelo prazo lá que foi estabelecido, nas situações, o administrado vai continuar em gozo da licença, uma vez cumprida a regularidade, o disposto em lei. Não pode a administração ir lá, a qualquer momento, por vontade própria, retirar a licença dele. Não pode fazer isso. Já a permissão e na autorização pode.
Por isso a gente fala em prova que a permissão e a autorização são atos precários. Então vejam, ó, a licença é ato unilateral, vinculado e permanente. A permissão e a autorização são atos unilaterais, porém discricionários e precários. E qual a diferença, então, da licença para autorização? Ou melhor, já vimos, da permissão para autorização? É a predominância do interesse. Na permissão, predomina o interesse público na relação, enquanto na autorização, o interesse do particular. Como, por exemplo, autorização para fazer uma festa popular, numa rua, no espaço público. Muito importante. Permissão para funcionar um box em mercado público. Então, muito importante essas situações. No caso do alvará, refere-se a uma licença e não a autorização. Trata-se de direito subjetivo. Preenchido requisitos, o governo é obrigado a dar a licença. Continuando, veja. Então, item B, boa questão, excelente, gostei muito, só que aqui tem um pequeno detalhe, uma pequena casquinha de banana, que não é autorização, mas sim licença. Então, poder de polícia, perfeito, exercido por meio de licença, de juízo vinculado. Autorização é discricionário, não é vinculado. Olha que bacana. C, poder disciplinar, não é poder disciplinar, já vimos que no caso é poder de polícia. Letra D, fala em poder regulamentar, já vimos que não é poder regulamentar, é poder de polícia. Letra E, fala em poder de polícia, exercido por meio de licença. Aí gostei, aí tá legal, aí tá certinho, ó, meio de licença. De juízo vinculado, perfeito, pois se concretiza em atividade de fiscalização preventiva que limita o exercício dos direitos individuais em benefício da segurança e do interesse público. Lindo, maravilhoso, perfeito esse item. Diante de um ato administrativo editado com desvio de poder, a administração pública tem o dever de buscar, queridos, já começou a questão, falar que o ato foi praticado de forma ilegal, desvio de poder, o ato é irregular. Então, a administração pública vai buscar o quê? Anular esse ato. Se puder convalidar, salvar, ela vai tentar convalidar. Mas jamais falar em revogar, né? Pois na revogação, conforme vimos, o ato não contém vício. Vejam. Então, diante de um ato administrativo, editado com desvio de poder, a administração pública tem o dever, ela terá o dever de buscar a revogação? Não. Se o ato é viciado, fala em anulação. A anulação, perfeito, do ato, porque a matéria, de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequado ao resultado que se pretende obter. Queridos, para que eu possa anular um ato administrativo, eu tenho que verificar em que elemento do ato contém o vício. Elemento, requisitos de formação do ato. Uma casa tem o telhado, tem as paredes, tem o piso, elementos de formação da casa. Se a casa é grande ou pequena, feia ou bonita, não são elementos de formação, aí são as qualidades da casa. Assim é o ato administrativo. Tem seu elemento de formação. Quais são? Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Para você guardar, facilitar a sua vida na prova, vejam. Vamos colocar assim, corfofimo, que tal? Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Competência, não é competente quem quer, mas quem a lei determina. Forma, sempre a forma que a lei prevê. Finalidade, sempre legal. Então, esses elementos, por isso falamos, são elementos sempre vinculados. Sempre vinculados. Motivo e objeto formam o mérito do ato administrativo. Beleza, tranquilo. E o que diz a questão?
diante de um ato administrativo editado com desvio de poder, também chamado em prova desvio de finalidade, uma das formas de abuso de poder, tá certo? Então é desvio de poder, também tecnicamente chamado desvio de finalidade, desviando a finalidade pública. Já está dizendo em qual elemento do ato está o vício, né? Na finalidade. Vejam, não são esses os elementos, competência, forma, finalidade, motivo, objeto? No presente caso, já vem dizendo que o vício está nesse elemento, finalidade. Olha a B. Anulação do ato. Beleza. Porque a matéria, de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, ou seja, a fundamentação do ato, refere-se aqui à questão do motivo, né? Então, o vício não é nesse elemento, mas sim na finalidade, por isso, errado. Olha C. Anulação do ato, já que o agente o pratica visando a finalidade diversa daquele previsto, explícita ou implicitamente na regra de competência. Perfeito. Então, o vício aqui refere-se à questão da finalidade pública, desvio de finalidade. Letra D. Convalidação do ato, pois o vício decorrente do desvio do poder é sanável. Olhe os elementos do ato: competência, forma, finalidade, motivo e objeto. O que é sanável? Apenas quando o vício estiver em um desses dois elementos. Competência e forma. Amigos, e o seguinte, competência, desde que seja competência privativa. Se for competência exclusiva, tem que ser anulado. Não dá para convalidar. E a forma? Desde que a forma não seja essencial, substancial, pois se for, vai ter que anular. Agora, os demais elementos, finalidade, motivo e objeto, não dá para convalidar. Então, sempre vai ter que anular. Continuando. Então, lá, convalidação do ato, não dá para convalidar, pois o vício, conforme vimos, é na finalidade. Então, não tem como convalidar. E a letra E, revogação, não. Já falamos que se é vício, é anulação e não revogação, né? Constitui exemplo do exercício do poder disciplinar. Poder disciplinar. A letra A diz: interdição. Interdição de estabelecimento comercial? Não, interdição é poder de polícia, né? Já vimos isso. Interdição, poder de polícia. Concessão de licença para portar arma. Concessão de licença para portar arma, aqui refere-se à ideia de poder de polícia, restrição. Edição de decreto disciplinando o cumprimento de lei. Edição de decreto, já vimos também que é poder regulamentar, né? Poder regulamentar. Decreto lembra aquele ato próprio de chefe de poder executivo. Edição de portaria, disciplinando o exercício de atividade administrativa. Então, aqui eu tenho o poder normativo da administração pública, a depender do ato, pode até se falar em poder relacionado à questão da hierarquia, né? Dependendo do que for efetivamente o ato. Aplicação de pena de inidoneidade a contratado que fraudou o prévio procedimento licitatório. Aí sim, aqui correto, pois falamos que disciplinar é punir servidores ou particulares que venham a se submeter às normas internas da administração. Exemplo, licitações, contratos, entre outros. Continuando. A denominada Lei de Acesso à Informação foi sancionada pela Presidenta da República em 2011 e visa regulamentar o direito constitucional de acesso aos cidadãos às informações públicas. Após ser sancionada, a Presidenta da República editou o decreto com a finalidade de explicar, de detalhar a mencionada lei para a sua fiel execução. Aqui nós temos
poder regulamentar, conforme falado, né? Decreto para detalhar, explicar a lei. Ao assim atuar, o chefe do Poder Executivo Federal exerceu, então, tranquilo, ó, fácil, direta, né? Nesse caso, poder regulamentar. Considere a seguinte assertiva. Prefeitura interdita casa noturna por não possuir alvará de funcionamento. Queridos, na prova começou a questão assim. Governo interdita estabelecimento comercial. A princípio, é poder de polícia, é direto. Fiscalização. Continuando. Então, a atividade narrada corresponde à atividade típica do poder hierárquico, hierarquia, particular com a administração pública? Não, hierarquia só entre aqueles que pertencem àquela mesma pessoa jurídica. Errado. Continuando. Então, poder hierárquico, não. Aqui, no caso, é poder de polícia. B, a atividade típica de poder disciplinar. Ora, esse particular tem um vínculo com o governo? Participou de licitação, contrato, e daí está sendo punido? Não. Então, é poder de polícia, e não poder disciplinar. Continuando. Ao exercício do poder de polícia judiciária, não. Polícia judiciária é investigação. A polícia civil, polícia federal. Aqui, no caso, exercício da polícia administrativa. Poder de polícia e não da polícia. Continuando. Ao exercício do poder de polícia. Opa, agora sim, legal. Polícia administrativa. Perfeito. Letra E, atividade típica de poder regulamentar. Não, já vimos que é de polícia. 20. Considere. Pode ser vinculado. 2. Não admite condutas repressivas. 3. É ilimitado, pois, do contrário, não geraria força cogente sobre os administrados. No que concerne ao poder de polícia, está correto o que se afirma apenas em... Vamos lá. Poder de polícia pode ser vinculado? Amigos, falamos que o poder de polícia, em regra, ele é discricionário. Porém, todavia, no entanto, no caso de licenças, ele é vinculado. Pode ser vinculado? Sim, legal, pode. Perfeito. Vejam. Então, o poder de polícia, conforme é estabelecido, pode ser vinculado. Não admite condutas repressivas. Ora, o exemplo que nós demos, Detran, tirar carteira, preventivamente, atuação preventiva. O poder de polícia pode ser preventivo e pode ser repressivo. Continuando. Item 2 diz, não admite conduta repressiva. Então, está errado, né? Item 3, é ilimitado. Ora, existe poder administrativo ilimitado? A própria lei é um limitador. E dentro da atuação do poder de polícia, muito importante o princípio da proporcionalidade. Usar de meios adequados ao fim que se quer alcançar. Então, não há de se falar em ato administrativo ilimitado. Falou isso na prova, amigos? Direto, errado. A administração é sempre limitada. Continuando. Então, claramente, errada aqui também, logo só a primeira correta, né? Ele pede, no que concerne ao poder de polícia, está correto o que se afirma apenas, então, em 1. Letra A. Queridos, muito bacana essas questões, muito importante. É assim que vamos seguir com vocês, aprofundando, tratando os itens que serão objeto em seu concurso, de forma que você faça uma prova espetacular. Então, muito obrigado, vamos estudar, vamos ter força, coragem e que Deus, é claro, abençoe a todos nós. Até o nosso próximo encontro, um grande abraço a todos vocês.